Lectio Bona. Queria tratar dessa aula, falar um pouco sobre o século XIX, o século XX, diante do mundo, diante da igreja, e tratar de uma maneira específica alguns aspectos determinantes para que a gente possa prosseguir depois com outros assuntos. Então, especificamente agora, fazer uma aula um tanto genérica, né? Um tanto geral a respeito do século XIX e do século XX, especificamente na história da igreja. Por quê? Claro que, olhando para a história da igreja, logicamente e diretamente, o mundo reflete aquilo também que acontece na igreja. Já dizia Santo Agostinho que quando a igreja vai bem, o mundo vai bem. E se a igreja vai mal, o mundo vai mal. Então, tratando aqui de um aspecto geral, bem geral, tá? A respeito do século XIX e do século XX, tá? Na história da igreja e na história do mundo. Então, diante da modernidade, a igreja no século XIX perpassa por alguns marcos, algumas dificuldades, algumas lutas e alguns aspectos diretos que acontecem na história da igreja. Algumas consequências que tem aí a respeito da educação, a respeito da mídia, a respeito quando eu falo de educação, eu também estou tratando aqui dos leitores, né? Afinal, nós falamos aqui sobre obras, sobre livros, né? Tratamos sobre esse tipo de assunto. Então, naturalmente, as consequências irão se derramar aqui, se desaguar nesse aspecto de leitura, de vida intelectual, tá? Especificamente na área da educação. Principalmente o século XIX, vivendo aqui as consequências, né, de Revolução Francesa, liberalismo, positivismo, racionalismo, né? Então existem alguns aspectos que vão prejudicar o século XIX, no período do século XIX. Existe um ato marcante que é a separação da igreja e Estado. Então a separação entre igreja e Estado é um ato marcante que faz com que existam consequências não somente na igreja, mas consequências no mundo. Consequências geral na história do Brasil. Acontece muito isso, como o Brasil vivia um sistema de padroado dentro do Império. Esse aspecto de separação de igreja e Estado tem uma grande consequência, tanto na área da educação, quanto em outros âmbitos sociais, né, da civilização. Então, nós vivemos aqui, se tratando aqui do século XIX, nós estamos falando desses aspectos já falados, mas também, principalmente, dessa separação de igreja e Estado, né? Tem uma crescente, um anticlericalismo na Europa. Então esse anticlericalismo na Europa faz com que o secularismo também se espalhe. Uma civilização que vivia em prol de uma filosofia cristã que partia da era medieval, que são consequências também da era medieval. Então uma civilização que tinha um norte, que tinha uma visão e que tinha uma cultura moldada pela filosofia cristã, agora tem uma filosofia moldada pelo anticlericalismo, né? O que é esse anticlericalismo? Principalmente na Europa Ocidental. É um povo que se volta contra o clero, que se volta contra a igreja, né? Então, os seus costumes, a sua cultura, consequências da Revolução Francesa, se moldam a partir de uma outra filosofia, tá? Então a igreja perde muita influência da sociedade, perde muita influência, muita credibilidade em fé, né? Quando eu falo de credibilidade e influência, eu estou falando de fé.
A fé se arrestece de fato, como consequências, né, desse período do século XIX. Então, a igreja e o Estado, num tempo moderno, né, vive aí uma luta. Né? O Papa deixa de ser o soberano territorial, né? Isso acontece ali, uma situação resolvida só em 1929, o Tratado de Latrão. Então, o Papa ele não tem mais essa influência mundial, né, de forma global. Né? Existem alguns conflitos com o governo, né, de forma do governo liberal, né, principalmente na França, na Itália, na Alemanha de uma forma absurda, né? Mas na França também, como existia aqui um ideal católico na França, a França perde essa grande influência, esse grande poder que a igreja tinha. E não é um poder autoritário, é um poder que influencia o modo da sociedade viver, que busca o bem, que busca a virtude. Então o século XIX já tem essas consequências de perca de influência e perca de uma cultura cristã, perca de uma maneira de viver, um estilo de vida, de filosofia cristã. Tá? Então o pontificado de Pio IX, que é um dos pontificados que foi mais longo da história, ele enfrenta o avanço do liberalismo e do secularismo. Né? Papa Pio IX, Papa Pio IX, ele vive essa consequência, né? Escreve alguns tipos de documento. Enfim, nesse aspecto de consequências de revolução, de consequências malévolas que acontecem dentro da sociedade por conta de uma separação de igreja e Estado, também nós vemos aqui, apesar de tudo isso, uma renovação espiritual e social. Por quem já vai dizer, muitos doutores e santos e filósofos, que dentro de uma luta, dentro de uma grande batalha, a igreja sempre floresce, né, num sistema de autodefesa. Então, muitas coisas acontecem, apesar dos conflitos políticos. O século XIX também ele se torna fecundo. Ele se torna um tanto fecundo aí, por novas congregações religiosas, um crescimento de missões, né? O desenvolvimento da doutrina social. Estamos falando também aqui o papado de Papa Leão XIII, né? Ele vai escrever a encíclica Rerum Novarum, que essa Rerum Novarum foi uma defesa contra a Revolução Industrial. Então ele vai responder à Revolução Industrial em forma de documento, e essa encíclica, esse documento, vai ter uma repercussão muito grande, né, onde ele vai defender a dignidade do trabalhador, a dignidade humana, né, a crítica tanto do capitalismo selvagem quanto do socialismo ateu. Então marca o início da doutrina social moderna da igreja. A doutrina social moderna ela cria uma estrutura, um corpo. Né? Essas são algumas consequências que nós vivemos do século XIX. Estou falando de uma maneira bem geral, tá? Uma maneira bem rápida, só para que tenhamos um olhar razoável a respeito do século XIX, porque nós queremos aqui chegar no século XX. E o século XX vai viver um pouco, né, como das consequências do século XIX, de fato. O início do século XX aí temos algumas tensões e defesa da fé, né? É o avanço do cientificismo e do modernismo teológico. Papa São Pio X ele combate o modernismo de uma forma extraordinária, né? Tem uma ênfase na defesa da doutrina, da disciplina eclesial. Papa Pio X ele vai tratar a catequese da igreja de uma forma muito mais profunda. Então, a catequese ela vai se expandir no meio clerical e tanto no meio secular, né? Vai se expandir pelo povo da igreja, vai se expandir aí pelos leigos, né? Então a catequese ela vai se tornar algo um pouco mais abrangente. Isso São Pio X vai tratar aqui no início do século XX. Logo vai chegar as guerras mundiais, né? A Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial,
temos, claro, o Papa Pio XV vai tentar, Papa Bento XV, perdão, vai tentar ali ser um mediador da paz, né? Ele vai ter uma forte ação humanitária na igreja por meio do Papa Bento XV, e essa estrutura da igreja de forma humanitária ela vai se estender mundialmente, de forma global, por conta da Primeira, da Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial, Papa Pio XII vai enfrentar ali o nazismo, o fascismo, o comunismo. Então o Papa Pio XII vai ser a grande voz da igreja em defesa, né, em defesa da igreja, em combate contra o nazismo, contra o fascismo e contra o comunismo. Então, essa defesa da dignidade humana e auxílio às vítimas da guerra vai acontecer de forma extraordinária, tá? Pela igreja. Inclusive aqui é necessário entendermos que não existe outra instituição de caridade que seja maior do que a Igreja Católica. A Igreja Católica é a maior instituição de caridade que já houve em todos os tempos, tá? Digo isso não só por consequências da humanidade, mas em todo o sistema burocrático, político, institucional, a igreja sempre teve esse ato de caridade de forma muito natural, porque Cristo que nos ensina e que nos impulsiona a viver esse ato de caridade, tá? Então, a igreja vive esses tempos de tensões de Primeira e Segunda Guerra Mundial. O século XX também é marcado por regimes totalitários. Então, nós temos perseguição da igreja em países comunistas, nós temos o martírio de bispo, padres e leigos, né? Nós temos uma forte resistência espiritual e pastoral da igreja. Esses martírios acontecem justamente pelo fato de que a igreja se defende. Então, de forma teologal, de forma espiritual, a igreja coloca sua voz em oposição a esses regimes totalitários. Nós temos também um marco muito importante, que aqui é onde eu quero chegar, tá? Nessa pequena aula. Eu quero chegar aqui no Concílio Vaticano II, em 1962 a 1965, convocado por São João XXIII e continuado por São Paulo VI. Então, nós vemos aqui um marco muito grande da era moderna da igreja, que é o Concílio Vaticano II, muito polêmico também. Não quero entrar no sistema de polêmica, mas tratar aqui do Concílio Vaticano II como de fato ele aconteceu, como de fato ele nos é proposto, tá? Então a igreja ela coloca alguns principais temas nesse Concílio Vaticano II. Lembrando que esse Concílio Vaticano II está vivendo consequência de todas essas tensões que nós falamos do século XIX e do século XX. Nós estamos tratando um concílio dentro da igreja em meio de consequências de guerras, regimes totalitários. Então imagine a civilização e a sociedade como ela vive as consequências dessas tensões mundiais e globais para receber esse Concílio Vaticano II, tá bom? Então nós enquanto igreja, tá? Vamos tratar de alguns principais temas, que seria a igreja como povo de Deus, a vocação universal à santidade, é um dos principais temas do Concílio Vaticano II, a renovação litúrgica, a valorização dos leigos, o diálogo com o mundo moderno, o ecumenismo e alguns documentos que vão tratar a respeito desses principais temas, né? Que são o Lumen Gentium, a Gaudium Spes, Dei Verbum, né? E o concílio marca uma mudança de atitude pastoral sem romper com a doutrina, tá? Então a igreja consegue tratar do Concílio Vaticano II sem romper com a doutrina. Mas um dos marcos importantes desse Concílio Vaticano II, de fato, é a vocação universal à santidade. Essa vocação universal à santidade,
ela traz um aspecto novo para a igreja. Por que esse aspecto novo para a igreja é revisado e é visto como algo extraordinário? Porque a vocação à santidade ela era tratada talvez de forma ignorante, né, de muitas pessoas, não por, aqui eu falo a ignorância, é a falta de conhecimento mesmo, mas essa ignorância trouxe ao povo um mau entendimento a respeito da santidade, dessa vocação à santidade, que era um entendimento em que a santidade ela se dizia respeito somente a bispos, sacerdotes e a grandes funções dentro da igreja. E de fato, a igreja sempre desenvolveu um método de santidade, um ensino de santidade através dos santos, através dos doutores, através da própria doutrina, que ela abarca todo o sistema e toda a sociedade, todo o povo de Deus, seja ele leigo ou seja ele clero, para que vivam a santidade, pois de nosso Senhor Jesus Cristo chama essa vocação à santidade a toda criatura, a todos. Então a santidade, de fato, ela é universal. Só que precisou de o Concílio Vaticano II retornar esse assunto para que a sociedade possa compreender o valor que tem, por exemplo, o sacramento do matrimônio a respeito da santidade. Então, o valor do sacramento do matrimônio dentro do caminho de santidade. O povo de Deus, o leigo, conseguiu compreender de forma absoluta esse caminho de santidade através do sacramento do matrimônio também. Então, nós temos dentro desse Concílio Vaticano II esses tipos de assunto que valorizou a doutrina da igreja num sentido onde há um tempo em que a igreja sofre consequências de tensões muito grandes. Então, pós-Concílio Vaticano II, também a sociedade e a civilização moderna vive grandes transformações pastorais. Crises de interpretação e aplicação da doutrina, né? Talvez um mau entendimento a respeito das coisas partilhadas, dedicadas do Concílio Vaticano II. Há uma secularização crescente na igreja, pós-Concílio Vaticano II, de fato, né? Há um mundanismo entrando na igreja depois do Concílio Vaticano II, talvez por essa ignorância, talvez por essa falta de conhecimento a respeito da doutrina, né, dos documentos e daquilo que de fato foi tratado no Concílio Vaticano II. Há também novas comunidades, novos movimentos nascendo depois do Concílio Vaticano II. E temos, vou finalizar esse aspecto do Concílio Vaticano II, né, com o pontificado de São João Paulo II. Nós temos aqui São João Paulo II como um grande nome depois do Concílio Vaticano II. De fato, vimos a Guerra Fria acontecer e a voz desse tempo, a voz do tempo de Guerra Fria, foi o pontificado do Papa João Paulo II. Então nós temos um tempo de protagonismo global da Igreja, na voz, na pessoa do Papa João Paulo II. Né? A defesa da vida, a defesa da família e da dignidade humana, né? O papel importante na queda do comunismo no leste europeu e ênfase na nova evangelização. Então o Papa João Paulo II traz essas questões um tanto burocrática, mas totalmente espiritual, totalmente ligado à espiritualidade. Ele é o grande santo e papa da família. É o homem que defendeu a família de uma forma sobrenatural. É um homem que defendeu a dignidade humana contra o comunismo de uma forma extraordinária dentro da Polônia, mas também no sistema global dentro da Guerra Fria. Então nós temos aqui um Papa que devolve à Igreja a devoção à Santíssima Virgem Maria, propagando grandes consagrações, propagando grandes devoções, atos de devoções à Santíssima Virgem Maria dentro da Igreja. Então nós vemos uma renovação espiritual
partindo da voz e da pessoa do Papa João Paulo II, pós o Concílio Vaticano II. Para tratar desse assunto de século XIX e século XX, eu queria de uma forma específica olhar para um dos temas tratados nesse Concílio Vaticano II, que seria a vocação, o chamado à vocação universal à santidade. Então, esse assunto é um assunto que precisa voltar e nós precisamos trazer à tona, acredito que de forma muito mais explicativa, formativa, para que possamos compreender de fato o que é essa vocação universal à santidade, em que o Concílio Vaticano II tratou. Então, eu queria te chamar e te convidar a seguir as próximas aulas para que possamos tratar especificamente desse assunto do Concílio Vaticano II, não necessariamente todos os assuntos do Concílio Vaticano II, mas especificamente do chamado, a vocação universal à santidade, que você é chamado, que eu sou chamado, para que a gente possa trilhar um caminho de santidade. Seja ele no sacramento do matrimônio, na vida religiosa, no celibato, na vida sacerdotal, enfim. Mas que esse chamado à vocação à santidade nos atraia, né? E alguns teólogos, alguns autores vão tratar de forma muito específica isso, tanto João Paulo II, mas também outros autores modernos, teólogos modernos, tomistas, que vão tratar a respeito desse assunto. Mas ficamos aqui nesse panorama geral do século XIX, de grandes tensões, grandes conflitos entre a Igreja e o Estado, guerras mundiais já entrando no século XX, e ponderando também esse Concílio Vaticano II, que nos chama à vocação universal à santidade. Desejo a você um bom estudo. Lectio Bona.